Com o derretimento das calotas polares, a Terra ficou coberta por água. Aqueles poucos humanos que sobreviveram tiveram que se adaptar ao novo mundo. Dentre essas pessoas está o nômade solitário, cujo nome ninguém conhece. Sendo assim, iremos nos referir a ele pelo nome de Mariner. Como vive um mundo rodeado por água salgada, o homem precisa filtrar seu próprio xixi para poder bebê-lo. Essa água também é usada para regar uma goiabeira, que ele cultiva em um pequeno vaso. Enquanto veleja pela imensidão, Mariner aproveita para coletar alguns artigos que foram perdidos no fundo do mar. No momento em que mergulhava, outro nômade aparece ao lado de seu barco, e o homem se prepara para atacá-lo. Em um mundo onde todos estão lutando para sobreviver, é muito comum a prática de invadir e roubar as embarcações que se encontram pelo caminho. No entanto, o cara de chapéu afirma que já tem tudo o que precisa, pois acaba de sair de um atol, que fica 8 dias a leste dali. Enquanto conversam, 3 smokers se aproximam, e o homem decide fugir. O trio pretende roubar a rede do marinheiro, a qual contém os itens que ele coletou no fundo do oceano. Nesse instante, Mariner percebe que foi roubado pelo nômade, o qual pegou suas goiabas enquanto ele estava debaixo d'água. Decidido a recuperar seus artefatos, ele issa suas velas e parte em direção à rede. Nessa hora, uma corrida se inicia, pois os smokers também estão atrás daqueles itens. Porém, o marinheiro é mais rápido e consegue pegar a rede antes dos seus inimigos. Em seguida, ele vai atrás do nômade que roubou suas goiabas e destrói suas velas. Como não tem mais como se locomover, o demente se torna a mais nova vítima dos smokers, que o abordam para saquear o seu barco. Após 8 dias velejando sob as águas turbulentas daquele oceano, o marinheiro chega ao atol. Ele vai até lá atrás de resina para sua embarcação. Para conseguir entrar, o homem precisa oferecer algo que interessa aos moradores, portanto ele mostra um jarro contendo terra, algo extremamente raro e valioso naquele lugar. Dessa forma, consegue um passe livre. Ao entrar no atol, Mariner se depara com a cerimônia de sepultamento de uma mulher idosa que acaba de falecer, a qual é enterrada numa espécie de lago lá no assento, localizado no meio da cidade flutuante. O homem então amarra seu barco e avista algumas crianças conversando ali perto. Ele mostra um espelho retrovisor e afirma que dará um item daquele para cada jovem se eles vigiassem seu barco para que nada fosse roubado. Nessa hora, o chefe da segurança aparece e afirma que o homem tem apenas 2 horas da cidade. Após entregar a terra ao mercador, Mariner consegue 124 cheats, a moeda do povo do mar. Em seguida, ele caminha até o armazém, onde bebe alguns copos de água. Após negociar, ele entrega metade dos seus cheats em troca do pé de tomate de Ellen. Depois de comprar tudo o que precisa, Mariner se prepara para ir embora, mas é impedido por Elder e seus homens, pois eles desconfiam que o marinheiro seja um espião dos smokers. No entanto, Mariner insiste em ir embora e acaba entrando em uma luta corpo a corpo com um dos guardas do atol. Durante o combate, o homem encontra guerras atrás da orelha do marinheiro e todos descobrem que ele é um mutante. Outro guarda aparece com o objetivo de capturar a aberração e, para se defender, Mariner precisa eliminá-lo. O povo da cidade usa suas redes de pesca para capturar o homem-peixe e conseguem tirá-lo da água. O segurança tenta impedir o ataque. Ele sabe que Mariner não havia feito nada de errado, portanto, não merecia ser preso. No entanto, os anciões insistem que o mutante é uma ameaça e o prendem em uma gaiola até decidirem o que fazer com ele. Durante a noite, Mariner observa seu barco ser saqueado sem poder fazer nada a respeito. Enquanto isso, Enola, a filha adotiva de Ellen, desenha a imagem do marinheiro engaiolado. A garota possui uma tatuagem nas costas, a qual todos acreditam ser um mapa que mostra o caminho para a tão sonhada Terra Seca. Gregor, um velho amigo de Ellen, está há anos tentando decifrar aquele desenho, mas ainda não conseguiu descobrir seu significado. Como Mariner havia chegado com um recipiente recheado de terra, o trio imagina que talvez ele saiba o caminho para a Terra Seca. Gregor então vai falar com o forasteiro e fica surpreso ao descobrir que o homem possui membranas entre os dedos do pé. O Verote mostra a ele o mapa e pergunta se o marinheiro sabe o que aquele símbolo significa. Mariner diz que contará o que sabe apenas se Gregor abrir o cadeado. Nesse instante, o segurança aparece e ordena que o homem saia de lá. Por ser um grande covarde, Gregor decide seguir suas ordens e vai embora. Na manhã seguinte, Elder informa que, após a deliberação, os anciões chegaram à conclusão de que o mutante representa uma ameaça e decidiram eliminá-lo. Sendo assim, apesar de acreditar que Mariner deve ser solto, o chefe da segurança precisa seguir as ordens dos anciões e abaixa a jaula para que o marinheiro seja enterrado vivo na lama. Durante todo o processo, os guardas anunciam a chegada de um grande grupo de smokers e o ritual é interrompido. Os moradores se preparam para lutar, mas a gangue cerca a muralha. Durante o ataque, Mariner tenta encontrar uma forma de se libertar. Após alguns minutos tentando derrotar os smokers, o atol é invadido. Enquanto tenta desviar das bombas,
Gregor aciona uma alavanca, que faz com que seu balão encha de ar. Novos membros da gangue conseguem invadir a cidade e um deles acaba acidentalmente derrubando a jaula do Homem-Peixe. Mariner então pega uma faca e tenta quebrar o cadeado antes que a jaula afunde na lama. Em meio ao caos, Ellen e Enola correm para casa para que possam fugir com Gregor. O homem tenta impedir que o balão vá embora antes que suas amigas estejam prontas para partir, mas a máquina continua subindo. Ellen e Enola tentam alcançá-lo, mas é tarde demais. Agora elas precisam encontrar outra forma de fugir daquele atol. A mulher liberta o marinheiro com a condição de que ele as leve junto para longe daquele lugar. A dupla corre para abrir o portão enquanto Mariner pega sua embarcação e ainda aproveita para eliminar um smoker que estava prestes a atacar o segurança. Após içar suas velas, uma grande explosão acontece, abrindo um buraco na muralha. Agora os moradores estão indefesos. A única chance de sobreviver é fugindo daquele lugar. Uma segunda explosão acontece e as jovens que estavam tentando abrir o portão estão prestes a cair na água. Como o portão não está aberto o suficiente, o homem fica preso e precisa subir para terminar o trabalho. Com o auxílio de Ellen, Enola consegue se levantar e vai ajudá-lo. Quando o portão está aberto, eles pulam no barco e conseguem fugir com o marinheiro. Ao perceber que alguns sobreviventes estão conseguindo escapar, Deacon ordena que seus homens ataquem a embarcação. Para se defender, Mariner pede que Ellen tome o comando enquanto ele atira um arpão no barco inimigo. Dessa forma, o marinheiro consegue movimentar o navio dos Smokers, fazendo com que eles ataquem seus próprios aliados. Após ser metralhado por sua própria gangue, a embarcação de Deacon explode e Mariner consegue escapar. Horas depois, os Smokers revistam os corpos à procura da jovem, com as costas tatuadas, pois querem o mapa que o levará para a terra firme. Deacon sobreviveu à explosão, mas acabou perdendo um de seus olhos. Após interrogar uma das vítimas, ele descobre que a menina fugiu no barco do mutante e logo cria um plano para ir atrás deles. Quando chegam a quilômetros de distância do atol, Mariner afirma que jogará Enola no mar, pois com os suprimentos que tinham, eles jamais conseguiriam sobreviver até chegar à próxima cidade flutuante. No entanto, Ellen afirma que não beberá água durante toda a viagem de 12 dias, mas o marinheiro diz que é melhor que uma morra agora do que as duas morrerem lentamente. Depois de muito discutirem, Ellen consegue convencê-la a deixar Enola viver, pois ela é apenas uma criança. Após retornar para o seu navio, os homens de Deacon tentam ajudá-la a conseguir um ouro falso, mas o resultado é assustador. Quando um funcionário vai falar com ele, o novo olho de Deacon pula para fora do seu rosto e o homem decide apenas usar o tapa-olho. Junto com sua gangue de smokers, ele trabalha para manter aquela embarcação funcionando até que conseguiu encontrar a terra seca. Enquanto tenta consertar o casco de seu barco, que estava avariado, Mariner encontra alguns desenhos de Enola e fica furioso. Ele pega o giz de cera na mão da menina e ordena que ela não desenhe mais nada. No entanto, a garota o ignora e continua desenhando como outro giz que estava guardado em sua roupa. Horas depois, ela se aproxima do marinheiro e afirma não ter medo dele. A garota diz que ele não é tão durão e pergunta quantas pessoas o homem já eliminou. Impaciente com a menina falando o tempo inteiro, Mariner a joga no mar. Ellen age imediatamente após dar um belo tapa na cara daquele miserável, pula na água para salvar a garota, pois ela não sabe nadar. Ao saber disso, o marinheiro se arrepende do que fez e vai até elas com seu barco. Após subir na embarcação, Ellen afirma que se o homem tocar em sua filha novamente, irá dormir para nunca mais acordar. Nesse instante, uma aeronave dos Smokers aparece e começa a atirar. Enquanto Mariner arma um plano para fazer o contra-ataque, Ellen decide agir e usa um arpão para atirar no avião. O marinheiro aparece bem na hora e tenta cortar a corda, mas a máquina se solta e fica presa no mastro. O mutante agora precisa subir até lá para cortar a corda, que está se enrolando na madeira e puxando a embarcação. Quando finalmente consegue cortá-la, o marinheiro é lançado para o mar e o piloto foge com a aeronave. Como punição por ter causado todo aquele desastre, o Brutamontes corta o cabelo de Ellen com uma faca e faz o mesmo com Enola quando a garota tenta intervir. O trio já está navegando há alguns dias sem comer e Ellen não para de reclamar. Ela pede que Mariner a ensine a pescar, mas ao invés disso, ele decide pular na água e usa seu próprio corpo como isca para atrair um peixe gigantesco. Naquele dia eles conseguem comer com fartura e têm alimento garantido para os próximos dias. Enquanto saboreiam a refeição, Enola observa os pés do homem e afirma que também gostaria de ter membranas entre os dedos, pois assim conseguiria nadar. Naquela noite, Ellen entrega a ele um pedaço de papel contendo um desenho feito por Enola, juntamente com o giz de cera que a menina não tinha escondido. Porém, após ver o desenho, Mariner decide devolver o giz. Na manhã seguinte, quando Ellen acorda e encontra Enola e o marinheiro na água, ele decidiu ensinar a garota a nadar, assim ela não precisará mais sentir medo do oceano. A mulher o observa e chega à conclusão de que aquele mutante não é tão monstruoso quanto ela pensava.
Horas depois, eles encontram um mercado flutuante e Mariner decide ir até lá, à procura de resina para o seu barco. No entanto, ao olhar pelo monóculo, ela percebe que aqueles homens estão mortos e o lugar é uma armadilha dos Smokers para atraí-los. O marinheiro vai conferir se há espiões embaixo d'água e encontra vários membros da gangue. Nesse instante, ele se prepara para a fuga e Deacon Soul